Pratos e Panelas está de volta com uma receita muito especial de biscoitos decorados. E eu tô aqui com a Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo jóia, Fernanda. Alessandra Alvarenga, que é professora de culinária, cake designer, não é mesmo, Alessandra? Isso. E vai ensinar pra gente essa delícia, que além de fofa, com essas forminhas aí, é muito gostosa, né? Isso mesmo. E me explica um pouco dessa técnica. Você que é especialista em confeitaria. Ela é muito difícil de ser feita, esse biscoitinho. Como que você pode explicar pra gente? Ele é super simples. A massinha que a gente vai fazer aqui hoje é uma massa que a gente fala da massa sablé, né? Na verdade, o biscoitinho é um amanteigado, né? E a gente coloca ele na categoria de petit four, né? E a massa, então, eu vou mostrar toda a técnica de fazer essa massinha. Alessandra, a gente vai começar fazendo pela massa, não é isso? Isso. E depois, enquanto os biscoitos assam, a gente faz o glacê. Correto, Fernanda. Ah, então vou deixar o pessoal de casa anotar os ingredientes. 4 xícaras de chá de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga sem sal, 1 xícara de chá de açúcar refinado, 1 colher de café de açúcar de vanilha, 1 ovo, coco ralado a gosto, amendoim moído a gosto, glacê real para cobertura, corante em gel alimentício, glitter comestível. Alessandra, então vamos começar. Pela farinha primeiro, né? A gente vai fazer a massa. Eu vou te ajudar aqui, vou afastar um pouco. A gente vai começar, Fernanda, colocando a manteiga, que a gente cortou ela em cubinhos, tá vendo? Para facilitar o processo. Vamos adicionar essa manteiga agora na farinha. Então, a gente coloca aqui os tabletinhos. A temperatura dessa manteiga tem que ser gelada? Tem, é importante, porque agora que a gente vai fazer a técnica que eu te falei, que é esse processo de sablagem. Na verdade, a sablagem significa fazer como se fosse uma farofinha. Então, para que a massa fique na consistência certinha, a gente tem que estar com essa manteiga gelada. Porque se ela estiver em temperatura ambiente, isso tudo vai juntar e não vai formar a farofa que a gente quer. Agora a gente vai iniciar aqui, não tem jeito, é com a mão mesmo, a gente vai fazer o processo que é o seguinte. A manteiga está em cubos assim maiores mesmo, gelada, e a gente vai apertando essa manteiga. O movimento é assim, Fernanda, a gente vai esfarelando e não juntando, sabe? Nesse primeiro momento, para que forme essa farofa. Não precisa ter pressa, né? Não precisa ter pressa. Por isso é importante a temperatura da manteiga, porque se ela estiver muito molinha, aqui agora ela já vai formando a massa e não é o que a gente quer nesse momento. Na verdade, essa técnica, Fernanda, a gente faz como se fosse uma capa de proteção na farinha, de cada partícula de farinha, para na hora que entrar o líquido na massa, a gente não desenvolver o glúten da massa. Ah, e essa manteiga é com sal ou sem sal? A manteiga é sem sal. Pode utilizar a manteiga com sal? Pode. Não daria errado a questão do ponto da massa, não. Como a gente vai acrescentar outros ingredientes, depois a gente vai ver aí que a gente pode estar saborizando essa massa, né? Então a gente faz sem o sal. Ó, aqui agora a gente começa a esfarelar essa massa, ó. Como o teor de gordura, né, porque é uma amanteigada, é maior, então ela tende algumas partes a dar esses bolinhos assim, mas o máximo que a gente conseguir deixar nesse primeiro momento ela solta, é melhor. Agora a gente vai acrescentar o ovo. Você pode colocar para mim, Fernanda, por favor? Isso. São 2 ovos. A gente vai colocar um de cada vez para a gente verificar o ponto. A receitinha, na verdade, vai 1 ovo, mas dependendo da farinha que a gente está utilizando, a marca da manteiga, pode ser que o ponto peça mais ou menos. Então a gente vai colocando e verificando. Ah, então atenção quem está em casa acompanhando, que a quantidade de ovos é variável de acordo com o ponto da massa. Entendi direito? Isso mesmo. Ah, então tá. Então agora a gente vai começar a misturar. Agora o intuito é fazer mesmo, né, uma massinha e em sequência agora a gente vai acrescentar o açúcar. Deixa eu acrescentar, deixa eu te ajudar. Obrigada. E qual que é o ponto dessa massa, Alessandra? Eu vou te mostrar, a gente tem que visualizar ele para ficar mais fácil. Vamos colocar aquele pozinho ali também, esse que tá, isto é o açúcar de vanilha. Isso a gente encontra em loja de festa, que é para dar o sabor, né, um aroma e um sabor de baunilha. Ah, tá.
É o famoso açúcar de baunilha, né? Isso mesmo. Então, a gente agora começa a apertar a massa, né? Com o intuito, agora o intuito é outro, da gente estar juntando isso tudo aqui. É uma massa que a gente não precisa sovar, tá, Fernanda? A gente não deve estar sovando, é só juntar mesmo aqui, vai apertar até virar uma bolinha. E no caso dessa massa, Alessandra, o interessante é que eu posso utilizá-la para fazer outros tipos de biscoito que não sejam somente esse sabor de baunilha? Pode sim. A gente tanto poderia já acrescentar aqui na massa um chocolate em pó, um cacau, se quisesse fazer mais forte, né? Uma castanha de caju, qualquer ingrediente, qualquer tipo de castanha que a gente queira. E aqui tem mais alguns ingredientes que a gente vai colocar na massa ou esse aqui é mais para o confeito? Esse aí é o que a gente vai acrescentar, como a gente vai dividir a massa e fazer 2 sabores, então a gente vai acrescentar depois que a gente levar essa massa à geladeira, porque agora ela tem que fazer um descanso de 15 a 20 minutos na geladeira antes da gente abrir. Ah, tá. E eu posso armazenar a massa, então o ponto é esse? Isso mesmo, este ponto. E depois eu posso colocar essa massa na geladeira e utilizar conforme o meu gosto? Ela tem um prazo de validade muito curto? Olha, na geladeira, qualquer massa que a gente faça, esse estilo de massa que a gente chama massa quebradiça, vai durar cerca de 4 a 5 dias. Mas ela pode ser congelada, né? A gente envolve ela assim com filme, tira todo o ar e congela por até 3 meses. Agora nós vamos abrir a massa. Eu acho a maneira mais interessante é a gente utilizar um saco plástico mesmo, aberto, né? Ó, a gente abre ele, pra gente estar esticando agora a massa. É interessante eu fazer essa massa na bancada? Se a gente colocá-la direto sobre a pedra, ela vai grudar. Então, algumas pessoas fazem a utilização de polvilhar, uma farinha de trigo, poderia também, mas isso tudo vai ressecando a massa, porque a gente corta, sobra um pedacinho, junta, abre novamente e vai acrescentando farinha. Dessa forma, a gente não vai alterar o ponto da massa e vai conseguir fazer ele sem grudar na superfície. Agora, Fernanda, a gente vai dividir essa massa para a gente acrescentar 2 sabores. Igual eu falei com você no outro bloco, a gente pode fazer o quê? A gente, depois de pronta a massa, pode estar saborizando ela. Então, aqui a gente vai reservar, aqui do lado, esse pedacinho. Agora, a gente vai movimentar essa massa. Como a gente vai acrescentar o sabor, então eu já acrescento um pouquinho. Aqui no caso, vou fazer de amendoim. Então, pega um pouquinho de amendoim, isso é a gosto, viu, Fernanda? Se a pessoa gosta mais, coloca um pouquinho mais, né? Aqui, ó, coloco. E aí a gente vai movimentar a massa para que ela vá absorvendo esse ingrediente. Então, aqui, movimenta um pouco. Não precisa também ficar movimentando demais, que não é bom nesse tipo de massa, igual eu falei no outro bloco. Então, à medida que a gente vai abrindo, ela já vai absorvendo aqui esse amendoim que está aqui dentro do plástico. Ó, a gente faz assim, vamos dobrar, né? Porque aí a gente fica com o plástico dos 2 lados. E aí, com um rolinho, a gente vai esticar a massa. Sempre aos poucos, sem pressionar muito de uma vez. Vai abaixando ela. A espessura, Fernanda, vai depender do cortador que a gente vai utilizar. Você viu aí que tem vários modelos, né, que a gente pode estar... eu já tô doida para te ajudar. Ó, essa espessura aqui já tá legal pra gente cortar com esses cortadores. Eu vou querer te ajudar. Eu quero. Vou afastar aqui só um pouquinho. Eu vou fazer com essa decoração, que eu sou uma mulher muito romântica. Isso. Eu vou pegar aqui pra gente colocar, quer ver? Agora é a hora de chamar a criançada, né? Isto. Todo mundo vai gostar de brincar junto. A massa, a consistência dela é ótima. Parece massinha de modelar. Isto. A gente pode fazer letrinhas também, olha. Agora, quando ele ficar assim grudadinho, Fernanda, a gente pega uma espátula, né? Igual essa aqui, ó. Inclusive, as crianças podem brincar de escrever o nome, né? Pode. Fazer com as forminhas. Aqui, gente, tem o K de Keula, o M de Maria. É muito didática essa brincadeira, até as professoras mesmo, não é, Alessandra? Isso, pode estar aproveitando agora esse período de férias, né? Para estar
aplicando o aprendizado de outra maneira, né? Ah, essa aqui não deu muito certo. Essa aqui é o ideal, é isso, conseguiu. Ah, não, consegui. Mas qualquer coisa pode usar um palitinho também. Ó, consegui. A gente tá empurrando a letrinha, quando é muito justinho assim. E o tempo pra gente assar esses biscoitos? Quanto tempo é necessário? Agora a gente vai levar ele ao forno, né? A gente já tem aqui um pouco assado, mas a gente levaria ele numa temperatura de 200 graus, pré-aquecido o forno, né? A 200 graus, por mais ou menos 10 a 15 minutos, é bem rapidinho a cocção dele. A gente consegue visualizar, Fernanda, que você vê a gente já tem um biscoito assado aqui, eu até vou colocar aqui pra gente ver. A bordinha começa a ficar dourada. Então vamos começar a decorar. Vamos lá. Vou te ajudar. Deixa eu colocar aqui isso a aqui abrir pro lado. espaço. Para isso a gente tem aqui o glacê real pronto. Esse glacê real a gente compra em casa de confeitaria, não é isso mesmo, Alessandra? Casas de artigos de festa vocês vão encontrar, né, várias marcas e todas a maneira de fazer é a mesma. A Alessandra já fez pra gente o glacê real, vamos conferir. Peneire o glacê real na vasilha da batedeira. Adicione água aos poucos. Misture até formar um creme. Bata aumentando a velocidade aos poucos, por cerca de 10 minutos. Então agora a gente já vai seguir decorando. Para isso, a gente vai colorir o glacê real, depois de batido, com corante em gel. Aí é a cor de preferência, depende do modelinho que vai fazer, Fernanda. E você trouxe aqui pra gente, Alessandra, esse glitter, que ele é comestível, né? Que é um brilhozinho. Isso, esse aí, ele é comestível, todos esses 3 tipos que a gente tem, cores que a gente tem aí, né? E também encontra na mesma loja onde vai comprar o pó do glacê, a gente encontra. Eu vou colocar um pouquinho do corante, ó, a gente vai pondo bem pouquinho. Eu vou te ajudar a fazer isso. Põe a outra cor e a gente mistura. Ó, vou fazer esse violeta e vai verificando se tá no tom que a gente quer, se quer deixar mais escuro. Esse ficou um violeta suave. E esse aqui é um azul mais escuro, porque eu também coloquei uma quantidade maior. Aqui, Fernanda, olha, ficou homogênea a cor. Está ótimo. Agora nós vamos colocar dentro desses cartuchinhos, tá vendo aqui, ó? Já deixei alguns prontos. Deixa eu trazer mais para próximo aqui da gente. Cada um dele tem uma cor diferente para a gente poder fazer os detalhes aqui do nosso biscoitinho. Aí eu trouxe aqui, ele já, pega para mim, por favor, isso, da maneira que a gente vai colocar aqui o glacê e um abertinho para as pessoas de casa aprenderem. Uma espécie de cone, né, Alessandra? Isso. E as donas de casa que já tem a manga de confeitar, né? A manga do confeiteiro, que já tem os biquinhos e tal. Elas podem utilizar? Na verdade, não é muito utilizado para esse tipo de trabalho, Fernanda, porque como são pequenas quantidades, cada cartuchinho desse que a gente chama de cartuchinho, ele rende para muitos biscoitos, porque é só um detalhe que a gente vai fazer por cima. E as mangas são muito grandes, né? Então acaba tendo desperdício. E é mais fácil para as crianças manusearem, né? Isso. Agora a gente vai dobrar aqui, ó, encontrando essa ponta do lado menor aqui em cima. Verificando aqui essa pontinha estando fininha, tá vendo? Aí a gente roda a ponta maior, com cuidado. Ó, e puxa ela lá pra cima, até ela ficar assim bem fininha, ó. Segurou aqui em cima, a maneira de prender é dobrando essas pontinhas, ó. Com cuidado, a gente vai dobrando e apertando até formar o cartuchinho. Aqui agora a gente coloca, ó, vamos colocar o que a gente fez. Você segura pra mim, Fernanda? Claro. Só pra gente demonstrar, né? Aí eu vou colocar, ó, o glacê colorido. O glacê colorido. Não é bom encher muito não, senão fica pesado, difícil da gente trabalhar. Aí aqui, ó, pra gente fechar ele bem, é só deitar e vir dobrando igual embrulho de presente. Já que a gente está brincando, né, nas férias, vamos embrulhar aqui o cartuchinho, empurrando
o nosso glacê até a pontinha. Vai estar pronto para usar. Aqui a gente corta, dependendo, vai fazer um detalhe que é mais fininho, mais grossinho, a gente corta com a tesourinha. Então eu vou trazer nossos biscoitinhos para cá, pra gente começar a confeitar, não é mesmo? Isso. Vou tirar aqui um pouquinho desse excesso. A gente começa aqui fazendo um contorninho, ó, Fernanda. Ah, eu também vou fazer um. Deixa eu tirar o meu excesso aqui também. Vou fazer aqui a bola, ó. Pode fazer ele só vazadinho ou todo preenchido, assim, só o contorno ali nos modelos que a gente fez. Tem uns que são assim, ficam muito engraçadinhos. Ou então, Fernanda, se a gente quiser fazer ele todo preenchido de glacê, depois que eu fizer o contorno, ó, a gente corta a pontinha mais larga e aí vem colocando bastante glacê aqui, ó, preenchendo. Para preencher o espaço, né? Isso, são duas opções, né? Esse glacê que a gente preenche, Fernanda, ele é um glacê que é importante ele estar numa consistência mais fluida. Então, se você fez o glacê e ele ficou muito consistente, você pega aquele glacê já colorido e vai pingando gotinhas de água filtrada, né, misturando para ficar mais fluido e você conseguir aplicar dessa forma. Então, Alessandra, eu vou fazer o P do pratos e panelas. Ah, Ficou ótimo! é muito fácil de fazer, viu, Alessandra? Olha, se você quiser dar um charme a mais, Fernanda, a gente pode colocar os glitters. Você quer essa cor? Com certeza, o nosso programa é purpurinado. Ótimo. Aqui, agora eu vou colocar no meu também um pouquinho. Pode bater para cair mais suave. Vou pegar assim igual você fez, fica ótimo. Alessandra, e aqui, nesse de coraçãozinho, você colocou fez um buraquinho para na hora que tiver seco o glacê, a gente passar a fitinha, não é isso? Isso, eu utilizei, Olha que Fernanda, gracinha. Esse biquinho, tá vendo? Eu utilizei a pontinha de um bico perlê, que a gente chama esse bico um pouquinho mais largo. Quando eu cortei lá na forma, antes de ir ao forno, eu fiz o furinho. Ah, ele já assou com buraquinho. Já tem que assar com buraquinho. Aí passa e pode até pendurar o coraçãozinho, Pode. né? E depois que tiver seco, a gente passa, dá um nozinho e pode pendurar. Por exemplo, Natal também é ótimo. Põe na árvore de Natal, fica lindo. Ah, eu imagino. E quanto tempo que demora esse glacê, igual esse biscoitinho que você colocou mais glacê, ficar do jeito que tá aqui, ó, o golfinho? Vai depender do tempo, se tá mais úmido, se tá mais seco, mas é em torno de umas 3 horas. Aí ele vai ficar totalmente sequinho. Uma maneira de ver mesmo é você encostando na superfície e viu, ele tá sequinho, tá ótimo. O difícil é esperar secar essa delícia, né? Eu vou escolher aqui, tá? Dá até dó de experimentar, mas como eu sei que é tão gostoso quanto bonito, eu vou continuar no coraçãozinho. Tá aprovado? Aprovadíssimo, Alessandra. Nossa, dá pra sentir o gostinho da paçoca? Dá, né? Do gostinho do amendoim, uma delícia. E as crianças gostam muito, né? De sabor amendoim. Alessandra, então eu vou continuar com o meu romantismo. Vou pegar o coraçãozinho, que a gente fez um parecido. Isso. Né? Só faltou o buraquinho, que a gente poderia colocar a fitinha pra pendurar. Isso mesmo. Tá aprovado? Que delícia, Alessandra. Com um cafezinho então, hein? É bom, Fernanda, que agrada tanto as crianças, né, quanto os adultos, porque eles já estão acostumados a comer esse tipo de massa nos petit fours, com cafezinho, igual você falou, agora com uma versão mais infantil aí, colorida. Fica mais divertido.